Bem-vindo ao quadro Você Sabia? Sempre trazendo uma curiosidade da Bíblia Sagrada. E no episódio de hoje abordaremos o texto de Juízes 13, versículos 3 a 5, que diz: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E responderemos: por que Sansão não podia cortar os cabelos? Sabe, quando a gente pensa num herói com uma força tipo sobre-humana, a primeira coisa que vem à mente é um treinamento físico brutal. Ah, com certeza. A gente logo imagina aquele regime militar intenso da antiguidade, né? Exato. Mas a famosa história de Sansão, lá no livro de Juízes, vira isso de cabeça para baixo, porque a força impressionante dele não vinha de puxar peso. Ah, vinha de um compromisso radical. Uma exigência que foi imposta, olha só, antes mesmo dele nascer. E é exatamente esse o nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai examinar esse relato histórico para entender o que, afinal de contas, significava ser um nazireu. Sim, e quais eram as regras extremas que moldavam essa vida? Porque o termo nazireu, na sua essência, significa consagrado ou separado. Separado para Deus, certo? Isso, era um voto de dedicação extrema e exclusiva. E o detalhe importante é que, para as pessoas comuns daquela época, esse voto era quase sempre uma escolha temporária. Tipo um retiro espiritual de alguns meses. Bem por aí. Mas a história de Sansão subverte a norma completamente. O compromisso dele foi vitalício. Um anjo apareceu e decretou isso. Caramba, é como assinar um contrato vitalício para entrar numa tropa de elite espiritual. E o louco é que o treinamento começou antes do recruta sequer respirar. Pois é. A própria mãe dele recebeu ordens diretas para adotar esse rigor no próprio corpo durante a gravidez. É, cortando vinho e qualquer alimento imundo, né? A pureza tinha que começar ali, no ventre. Exatamente. O ambiente de formação dele precisava refletir a santidade da missão. E aí, quando o menino nasce, ele já entra nesse código de conduta absurdo. Tá, vamos detalhar essas regras então, porque tem 3 pilares bem rígidos, certo? Sim, 3 regras inegociáveis. A primeira é a abstinência total do fruto da videira. Olha, eu entendo cortar o álcool para manter o foco mental, mas a restrição ia muito além da bebida. Muito além. Nada de uvas frescas, passas, ou até mesmo as sementes e as cascas da uva. Tudo era proibido. Mas qual o sentido de banir uma simples semente de uva? Parece exagero. É que a uva e o vinho eram o epicentro das festas e do escapismo daquela cultura. Banir até a semente era uma margem de segurança. Ah, entendi. Eliminava qualquer brecha. Isso. Garantia um estado ininterrupto de seriedade. A alegria dele não podia vir das frivolidades sociais, mas só do propósito dele. Um exercício brutal de domínio interno. Mas e a parte externa? Porque a segunda regra é a mais famosa, a de nunca cortar o cabelo. Exato. O cabelo servia como símbolo visível dessa consagração. Mas, cá entre nós, parece uma regra puramente estética. Não tem muita utilidade tática para um herói focado em livrar um povo da opressão. Pode até parecer estética, mas a genialidade da regra é justamente forçar a exposição. O cabelo longo e intocável era como um uniforme impossível de tirar. Nossa, faz muito sentido. Ele não tinha como esconder o próprio voto. Nenhuma chance. Era um peso físico constante na cabeça e uma declaração pública ininterrupta. Qualquer um na rua olhava e sabia que aquele homem carregava um fardo espiritual. Voltando à analogia, é como andar de farda da tropa de elite o dia inteiro no mercado. Não dá para agir como um civil comum. De jeito nenhum. E essa exposição constante leva a gente para a terceira regra, que era o ponto de maior fricção, a pureza cerimonial. Essa é pesada. Nenhum contato com cadáveres, certo? 0 contato. O nível de separação da mortalidade era definitivo para manter a pureza. Espera, qualquer cadáver? E se fosse uma emergência na família? Um pai, uma mãe? Nenhuma exceção, nem para a família mais próxima.
O nazireu não podia chegar perto de um corpo sem vida nem para lamentar a perda. Nossa. E se rolasse um contato acidental? Alguém cai morto do lado dele. Aí as consequências eram drásticas. Ele teria que raspar todo aquele cabelo que servia de símbolo, oferecer sacrifícios e recomeçar os dias do voto do zero. Caramba, mas o voto do Sansão era vitalício. Exato. Por isso o peso de evitar a morte era totalmente negociável. O que mostra o quão solitário esse caminho precisava ser. Até a catarse de um luto normal era negada. E isso traz uma ironia absurda para toda a trajetória desse personagem. Ser intocável pela morte, mas passou a vida operando como um guerreiro violento. Sim, ele amou a violência, viveu quebrando pescoços no campo de batalha e flertou o tempo todo com as restrições do próprio voto. A história dele revela essa tensão perigosa. O design era para a santidade, mas a prática dele era o caos. E por que isso importa para quem escuta a gente hoje? Porque a estrutura do naziriado ilustra o poder surpreendente dos compromissos e dos votos, né? Com certeza. A dedicação extrema e a disciplina severa têm o poder de extrair um potencial heróico que fica oculto no espírito humano. O foco, no fim das contas, não deveria ser o mito dos músculos. Não mesmo. É a anatomia da dedicação pura. A força do Sansão operava através do resquício de obediência que ele ainda mantinha. O grande problema surge justamente quando a gente esquece as fundações que sustentam a nossa força. Perfeito. A ruína dele veio exatamente ao quebrar as regras que o sustentavam, quando a última fronteira do voto dele, o cabelo, foi cortada. Então, para quem está nos acompanhando, fica essa reflexão provocativa para levar para a vida. O que acontece com a nossa própria capacidade quando o nosso maior ponto de força começa a ser secretamente minado pelas pequenas concessões e deslizes que a gente se permite fazer em silêncio no dia a dia?